Então, o ensino personalizado, como o nome diz, né, é você Uhum, pensar mais no aspecto individual do aluno, sabe? Porque, normalmente, como é que é o nosso modelo aqui, né? O uhum, modelo tradicional, você bota a galera toda em sala de aula, e aí você tem ali uma proposta com o professor, mete o conteúdo ali, e cada um se vira como pode, mais ou menos assim que acontece, né? uhum. Cada um corre para um lado, né? Com as suas habilidades e com as suas dificuldades, né? Eles vão cada um numa direção e tal. Bom, no ensino personalizado é um pouquinho diferente, sabe? Porque o professor ele deixa de ser aquele foco, né? O aspecto principal dentro de sala de aula e o aluno começa a assumir essa característica, sabe? É muito, William, do aspecto de fazer. É uma tendência, tá? Uhum, É uma uhum. tendência. A gente não sabe exatamente, assim, como seria, né, vamos dizer assim, essa adaptação a essa possível realidade, porque é complexo, né? Você tem que ter um ambiente muito estruturado para fazer com que o aluno possa estar mais engajado, sabe? Um Uhum, dos focos, por exemplo, William, dessa questão do ensino personalizado e colaborativo é usar muita tecnologia por trás, entendi. sabe? Juntar, né? Então a A gente sabe. favor, né? Ah, Colocar a favor, né? isso, usar as tecnologias a favor do processo de ensino-aprendizagem. Né? Uhum, Então, por exemplo, quando você pensa em levar para dentro de sala de aula, né? Existem já escolas, né? Já com esse conceito, uhum. mas levar essa questão do fazer, né? Do criar, do fazer, do inventar, do maker, né? Então, isso já é uma tendência, mas para isso você tem que ter um ambiente muito adaptado a essa questão, né? Senão você não consegue desenvolver, óbvio, e profissionais altamente qualificados, né? Para poder trabalhar com esse tipo de ferramenta. Não é uma coisa muito simples, né? Entendeu? Pois é, porque eu fico pensando, né, numa sala de aula a gente tem aí 30, pode chegar até 60 alunos, né, professor? É. Como é que tu vai pensar no personalizado, pensando em algo tão grande, né, de tanto alunos assim? Eu fico pensando no personalizado, é muito o professor e um aluno, seria mais ou menos assim, porque Não, não. Esse personalizado não quer dizer que cada vai ser um professor para cada aluno, não é sim, isso. É que, na verdade, ele vai ter maior valorização das suas individualidades. tá. É Entende? como se Então, por pegar, exemplo, pode falar, pode falar. por exemplo, dentro do ambiente escolar, desse ambiente escolar possível, que a gente está falando agora, né? Como ele visa um aprendizado de alto nível, eu foco no aluno. Então, eu tenho sim, eu vou passar um conteúdo para ele, mas eu vou estar observando. Eu vou ter que estar preparado para avaliar, como professor, né? O que ele tem de habilidade e o que ele tem de dificuldade. Uhum. Entende? Usar as habilidades, obviamente, a seu favor, mas potencializar também em cima das dificuldades. Ou seja, eu vou ter uma avaliação um pouco mais individual, eu vou conhecer melhor os meus alunos. E Hum. aí, e só passar conteúdo. Eu tenho que ter essa capacidade como professor de observar e de valorizar aquilo que ele tem de dificuldade e de ter uma visão de que ele precisa melhorar também em relação às suas dificuldades, tu entendeu? Entendi. Mas para isso o ambiente escolar tem que ser muito bem adaptado. Por quê? Geralmente, como é que se identifica isso? No fazer, onde eu vou passar para ele algum tipo de atividade ou para um determinado grupo. Lembra que também é colaborativo? Sim, tô vendo. Então, eles vão aprender a trabalhar juntos. E aí, eu, como mediador, como professor mediador, eu vou ficar observando como é que eles se comportam, aquilo que eles têm maior dificuldade, menor dificuldade,
faço as observações e cria-se estratégia personalizada, entendeu? Dentro do grupo. Entendi. Entendeu? Grupos menores, no caso, né? Eu fico pensando aqui, até acho que na live anterior eu falei do princípio do Rei Dalio, lá do livro que eu li. Sim, ele fala falou. dessa questão da máquina e tal, da máquina e o ser humano. Seria mais ou menos isso, né, professor? Há uma avaliação junto com a máquina, que, sei lá, ele faz como se fosse um teste para ver quais são as habilidades, quais são as dificuldades, e aí com essas informações a gente consegue, o professor consegue trabalhar em cima do aluno. Seria mais ou menos assim, né? Dos alunos, né? Porque é uma avaliação primeiro, né? Há uma avaliação prévia antes, né? Isso, como se fosse avaliar um autista, por exemplo. Assim, ó, você pensa que nesse tipo de estrutura, você vai ter que... Primeiro, você vai, como eu te falei, você tem um conteúdo, não esqueça, você tem um conteúdo passado. Só que enquanto o conteúdo está sendo administrado, e da forma que o conteúdo está sendo administrado, eu vou ter ferramentas para observar, para avaliar de forma individual essas habilidades e essas dificuldades, e através dessa maneira, como a gente diz, personalizado, eu posso criar estratégia para que ele melhore as suas dificuldades. Entendeu? E aí, imagine que eu estou ali, eu tenho um grupo. Dentro de um grupo, eu posso observar, dentro de uma condição colaborativa, uma atividade colaborativa, vamos fazer algo, vamos criar um objeto novo, vamos inventar alguma coisa nova para um determinado problema. Então, esse tipo de ensino, William, ele se baseia muito em problema, resolução de problemas. Então, eu tenho um grupo que vai pensar nisso. E dentro desse grupo que está trabalhando, o que eu posso fazer? Eu posso observar esses detalhes. Bom, vai ter alguém que vai chamar, geralmente, a responsabilidade. Esse cara tem um perfil, né, que é aquele cara que é mais extrovertido, que fala mais e tal. Tem aquele que fala menos. Tem aquele que é mais de pegar e de tentar fazer. Então, peraí, vamos fazer assim e tal. Então, você começa a identificar, por exemplo, os diferentes tipos de inteligência. São as inteligências múltiplas lá, né? Isso. Daria para a gente separar em grupos, quem são os sinestésicos, quem são os mais auditivos, visuais. Mas aí é que tá. Separar, será que separar é uma boa? Ou será que botar para trabalhar com os diferentes potencializa a sua habilidade? Boa pergunta, tu tem que me responder. Então, não, mas é isso mesmo, é isso que eu tô falando. Trabalhar com os diferentes faz com que você some. Porque se você só trabalhar com aqueles que têm a sua característica, você vai evoluir até um determinado momento, depois você não vai mais. Agora, Pode falar. Com o grupo é mais interessante porque você aprende, porque na sociedade você vai ter que viver em grupo. Mas você vai aprender a valorizar a sua habilidade e valorizar a habilidade do outro, saber que as pessoas são diferentes, saber conviver com esse tipo de diferença. Quando se fala de personalizado, o que acontece exatamente é que eu vou ter mais tempo de interação individual com esse aluno, mais tempo de observação individual. Então eu não vou olhar a sala, eu vou olhar o aluno. Entende? Então, por exemplo, agora, quando eu estiver passando aquele conteúdo, eu vou lá, passo, aí avalio, bom, aí às vezes aparece para nós, William, assim, ó, média da sala, a média de nota da sala, por exemplo. Então, agora, você não vai ter essa visão geral da galera toda. Você vai conseguir ter um contexto individual.